Olá! Bora mergulhar numa ideia que é, no mínimo, fascinante. Como é que todo esse nosso mundo econômico, com bancos, empresas, bolsa de valores, foi construído em cima de uma característica humana super simples e que à primeira vista a gente até acha meio negativa? Vamos desvendar essa história. Para começar, vamos pensar numa coisa bem do nosso dia a dia. Pensa só no entregador do iFood, no motorista do Uber. Por que que um completo estranho, alguém que a gente nunca viu na vida, se dá ao trabalho de prestar um serviço para nós? Será que é pura bondade, generosidade? Olha, a resposta, ou pelo menos uma grande parte dela, está aqui, numa frase dita lá em 1776 pelo economista Adam Smith. Ele sacou uma coisa genial. O motor da nossa economia não é a gente ser bonzinho um com o outro, é o interesse próprio. O entregador não vem até a nossa casa porque está preocupado se estamos com fome. Ele vem porque, fazendo isso, ele ganha o dinheiro dele para cuidar dos interesses dele. Pode parecer meio maluco, mas é o egoísmo que faz o mundo gerar. Ok? Então vamos fundo nisso, porque essa ideia de egoísmo não é só uma questão de economia, não. As raízes disso são muito mais profundas. Estão lá na nossa biologia. Tem um biólogo, o Richard Dawkins, que lançou uma teoria que ficou super famosa, a do gene egoísta. A tese é basicamente a seguinte: ao longo de milhares e milhares de anos de evolução, os genes que venceram, que passaram para frente, foram aqueles que tinham uma única missão: sobreviver e se reproduzir. Ou seja, a gente seria, por natureza, programado para ser egoísta. Parece que fecha a conta com o que o Adam Smith falou, né? Bom, quase. É aqui que a história fica de verdade interessante, porque a própria natureza joga na nossa frente um quebra-cabeça que meio que bagunça essa ideia de egoísmo puro. Olha só que coisa curiosa. Cientistas observaram um comportamento bem surpreendente em morcegos. Quando uma mãe morcego volta para a caverna com comida, ela não alimenta só o filhote dela. Não, ela alimenta também os filhotes das outras. Isso parece ser o completo oposto da teoria do gene egoísta, certo? Poxa, por que um bicho arriscaria a vida para pegar comida e depois daria essa comida para os filhos dos outros? Essa é a grande pergunta. Se a regra do jogo é ser egoísta, por que a gente vê tanta cooperação por aí? E não só entre humanos, mas em todo lugar, de bactérias a, morcegos. A resposta para isso veio de uma área chamada teoria dos jogos. O que os biólogos descobriram foi um conceito chamado altruísmo recíproco. Não se trata de bondade, não. É pura estratégia. É, na verdade, a maneira mais inteligente de ser egoísta. A lógica é de uma simplicidade que chega a ser genial. É tipo assim: 1. Eu ajudo hoje. 2. Amanhã a ajuda vem de volta. E 3. O mais importante: se houver trapaça, o acordo acaba. Para sempre. No caso dos morcegos, era exatamente isso. Se uma mãe não dividisse a comida, no dia seguinte, ninguém ia dividir com o filhote dela. Num experimento, fizeram um morcego parecer cheio de comida, mas ele não tinha quase nada. Ele só alimentou o próprio filhote. E a consequência foi que no dia seguinte, os outros morcegos o puniram, ignorando seu bebê. A regra é super clara: ou coopera, ou fica de fora do jogo. Nós humanos, claro, levamos essa história de cooperação para um nível que nenhum outro animal conseguiu. Mas para cooperar com milhares, com milhões de estranhos, a gente encarou um desafio totalmente novo. Pensa no escambo, a troca direta. É um sistema muito, mas muito ineficiente. Imagina só a dificuldade. É preciso achar alguém que queira exatamente o que está sendo oferecido e que, ao mesmo tempo, tenha exatamente o que se precisa. A chance disso acontecer é mínima. A cooperação em grande escala seria impossível assim. Foi exatamente para resolver essa trava que o dinheiro foi inventado. E ao longo da história, o dinheiro teve muitas caras. Há mais de 2000 anos, por exemplo, tanto os maias quanto os romanos usavam sal como moeda. Sal. Pensa bem, todo mundo precisava de sal para conservar comida, então todo mundo queria. A palavra salário, aliás, vem daí. Só que tinha um problema: sal tem de monte, logo ele foi perdendo valor. Então, por que o ouro e a prata acabaram vencendo essa disputa? Por algumas características bem específicas que os tornaram o padrão ideal. Primeiro, diferente do sal, eles são realmente raros. Segundo, dá para derreter e dividir em partes menores sem que eles percam valor. E claro, é bem mais fácil de guardar e carregar. Só que como tudo na vida, a solução para um problema acaba criando outros. O próprio dinheiro trouxe um monte de pepinos novos que precisavam de uma nova invenção. Imagina andar por aí com um saco de moedas de ouro? Era basicamente colocar uma placa no pescoço dizendo: "Por favor, me assalte". Além de ser pesado, tinha outro problema grave: a falsificação. Sempre tinha um espertinho que misturava metais mais baratos no meio para enganar os outros.
E aí veio uma solução genial dos Cavaleiros Templários. Para proteger os peregrinos que faziam aquela viagem longa e perigosa para Jerusalém, eles criaram um sistema. O peregrino chegava lá na Europa, depositava o ouro dele e ganhava um recibo. Quando chegava em Jerusalém, ele apresentava aquele papel e pegava o ouro de volta. Muito, muito mais seguro. E assim, quase sem querer, eles inventaram o que viria a ser o primeiro banco. Esse sistema de recibos evoluiu para o que a gente conhece como padrão ouro, que durou séculos. A ideia era que cada nota de papel tinha uma quantidade de ouro físico guardada no cofre para garantir seu valor. Isso impediu os governos de saírem imprimindo dinheiro sem parar. Mas esse sistema foi sendo abandonado, até que em 1971 os Estados Unidos deram o golpe final. Hoje a gente vive na era do dinheiro fiduciário, cujo valor se baseia unicamente na confiança coletiva que a gente deposita nele. Dinheiro, bancos, foram inovações incríveis, com certeza. Mas a estrutura final, a mais poderosa de todas para organizar a cooperação humana em massa, ainda estava para ser inventada: a empresa. Um economista chamado Michael Jensen botou o dedo na ferida de um problema fundamental da cooperação, o que ele chamou de conflito de agência. Sabe aquela vontadezinha que todo mundo tem, que vem do nosso gene egoísta, de tentar levar melhor, de dar uma relaxada, mesmo que isso prejudique o grupo? É isso, essa tensão natural. Então, por que as empresas existem? A resposta, que valeu um prêmio Nobel, veio do economista Ronald Coase. Ele mostrou que tentar organizar um trabalho complexo, fazendo um contrato separado para cada coisinha, é um pesadelo. É caro, é lento, é ineficiente. Uma empresa nasce no momento que fica mais barato e mais fácil contratar pessoas para trabalhar juntas com objetivo em comum do que ficar gerenciando essa infinidade de contratinhos. A empresa é a máquina mais eficiente que a gente inventou para alinhar o egoísmo de um monte de gente numa única direção. E agora a gente vai conectar essa história toda que começou lá na biologia, passou pela economia antiga e chegar no mundo de hoje, no mundo dos investimentos. Afinal, o que é uma ação? No fundo, uma ação é o ponto final dessa longa jornada. É um pedacinho de uma empresa, uma dessas máquinas incríveis de cooperação. Quando alguém compra uma ação, está se tornando dono de uma fração minúscula de um projeto cooperativo gigantesco. Então, vamos amarrar tudo. O nosso interesse próprio é o que nos move a cooperar. O dinheiro, os bancos e as empresas são as ferramentas que permitem que essa cooperação aconteça numa escala global. E as ações? As ações permitem que qualquer um seja dono de um pedaço disso tudo. E isso nos deixa com a pergunta final, o grande desafio de quem investe. A história nos mostra como essa máquina foi construída, mas ela não nos diz o preço. Descobrir quanto esse pedacinho de cooperação realmente vale? Bom, essa é a arte e a ciência de investir. Mas aí já é uma outra história. Sou Alex Rudson e te agradeço por assistir esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e um comentário, pois isso me incentivará a trazer mais vídeos como este. Até o próximo vídeo. Bye!